Olá, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Jack Darça conosco. Boa tarde, Jack. Tudo bem? Boa tarde, tudo, graças a Deus. Gratidão pelo convite. Gratidão aqui é sempre nossa, Jack. Delícia. E agora aí, olha, de tarde, hein? A gente está sempre acostumado a conversar aqui tarde da noite. Ver essa janela, esse sol entrando atrás de você, tá deixando a gente feliz da vida. Porque como a gente está tão preso, né? A gente está tão assim claustrofóbico, que delícia ver o sol entrando. Desejamos, então, um dia lindo para todos. Se você está assistindo de manhã, à tarde, à noite, que seu dia seja abençoado e lindo sempre. Nós vamos começar fazendo uma oração e estamos iniciando hoje um formato novo. Vamos fazer uma entrevista para o jornal A Estrada de Damasco, do Centro Espírita Paulo de Tarso. Primeira edição. Primeira edição, não poderia faltar o Jack. Primeira edição em formato digital. Então, esse querido amigo, que tem sido parceiro nosso aqui nas nossas lives e já era nas palestras, nós resolvemos convidá-lo para a primeira entrevista. Obrigado, Jack, por ter aceitado esse convite. E vamos fazer uma prece nesse momento, pedindo a Jesus que conduza então os nossos pensamentos, né? Que nos unem em vibrações de paz e de amor, e que onde quer que vocês estejam, que estejam recebendo muita paz, muito carinho, sintam Jesus no seu lar. Vamos nesse momento pensar com muito amor em Paulo de Tarso, nosso mentor, em Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, e rogar a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, que possa, nesse instante, nos envolver numa vibração de luz e de paz. Que possamos, nesses minutos de conversa, tratar de temas relevantes, que possam ser importantes e tocar ao coração de muitas pessoas. Que o nosso querido Jack, como sempre, seja intuído das melhores palavras, que possa trazer para nós um debate com valores e, acima de tudo, com muita amorosidade para todos que nos assistem. Se é conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Jack, querido, nós hoje estamos aqui numa edição especial, estamos no início de setembro, e setembro a gente fala muito sobre a questão da depressão, sobre a questão do suicídio. Paulo de Tarso é adeso a essa campanha por entender a importância, né, de que se fale disso o ano inteiro, mas a gente sabe que quando há uma campanha, todos os órgãos de imprensa repercutem isso, há um volume maior, né? Então, Sim. por isso, nesse momento, nós estamos, nessa primeira edição, falando sobre a questão da depressão, do suicídio. E eu queria perguntar para você como o Espiritismo vê a questão do suicídio. Ok. Antes de mais nada, gratidão mais uma vez à nossa querida e amada Verônica, do Centro Espírita Paulo de Tarso. Eu agradeço imensamente mais essa oportunidade de trabalho com Cristo. Verônica, o Espiritismo, ele entende o suicídio, ele vê o suicídio, sem dúvida alguma, como algo extremamente grave, mas, ao mesmo tempo, como algo extremamente complexo e delicado. Nós vamos ver que nós nascemos com uma carga de vitalidade, ou seja, como se fosse uma bateria de celular que tem uma duração determinada. E quando, por algum motivo, são variados motivos, com variadas nuances, é sempre muito complexo. Quando alguém, então, ela se decide por retirar a própria vida, o que vai morrer, na verdade, é o corpo. Mas aquela carga vital permanece. Então, na verdade, a pessoa ela passa a estar em um estado de uma perturbação considerável no mundo espiritual, exatamente porque ela não está mais na carne, mas ela ainda possui aquela energia vital para viver tantos anos a mais do que ela deveria viver. Eu creio que a grande questão em relação ao espiritismo é exatamente, como eu sempre digo muito nas minhas lives, muito do que a gente fala que é do espiritismo, na verdade, não é ensino de Jesus.
E um dos grandes ensinos de Jesus, na verdade, o ponto fundamental, e o único ponto que ele concordava com os fariseus era exatamente sobre a vida no mundo espiritual, a vida eterna. Ou seja, nós somos eternos, nós somos um espírito ocupando temporariamente um corpo de carne, e então troca-se o nome de espírito para a alma, portanto, nós somos uma alma vivendo em um corpo de carne, mas que quando este corpo se desfizer, vier a morte orgânica do corpo físico, essa alma, que então se torna espírito, é assim que Kardec vai dizer, conforme na questão 134 de O Livro dos Espíritos, esse espírito imortal ele permanece vivo. O problema é quando você mata o corpo antes da hora, você extingue a vida física, a vida fisiológica, orgânica, antes da hora, e você parte para o mundo espiritual, mas ainda com aquela carga que você ainda precisaria viver. Então, é algo que o Espiritismo ele explica muito, nós temos vasta literatura a respeito disso, sobre as questões em relação ao suicídio, as questões que levam ao suicídio, a vida no mundo espiritual após o suicídio. Nós temos uma literatura, muitos estudos realizados a respeito disso, e eu creio que o Espiritismo, como sempre, sendo uma filosofia, uma ciência, mas acima de tudo uma religião cristã, ele vê isso com muita misericórdia, amorosidade, com um cuidado muito especial pela vida humana. Excelente. Jack, sempre quando a gente fala nessa questão, a gente trata de uma forma, pensando numa questão familiar, né, que vivencia uma fase muito difícil, né? Então a gente sabe que hoje a gente trata de prevenção, a gente trata de pós-venção, a gente trata da família, né, dos sobreviventes, como eles como falam, né? Sim. E aí eu pergunto a você, assim, como é que o Espiritismo pode ajudar efetivamente, né, em termos práticos, no combate ao suicídio? Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Nós vamos ver aqui um item intitulado, vou até pegar o óculos para ver, o suicídio e a loucura. Então, Kardec aqui ele faz uma colocação brilhante. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. E ele vai falar, na verdade, que o Espiritismo, ele dá a entender à pessoa o que é o Espiritismo, né? É uma fé raciocinada. Exatamente como está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Vamos ver, então, que o Espiritismo ele nos traz algumas questões muito simples e, ao mesmo tempo, complexas. Primeiramente, eu não morro. Porque, na verdade, eu sou uma alma ocupando um corpo de carne. O que morre é o corpo físico. A alma, ela permanece viva. O Espiritismo vai dizer que, como existe a lei da reencarnação, hoje eu sou o resultado do meu ontem. E que se eu quero um amanhã melhor, eu preciso ver como eu hoje estou me comportando no dia de hoje. E a questão que tudo obedece a uma lei de ação e reação, que também não é algo espírita, é algo que está dentro dos ensinos de Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Deus dará a cada um segundo suas obras. Exatamente a lei de ação e reação e causa e consequência. O Espiritismo, então, ele vai mostrar o seguinte: olha, você precisa se apoiar em Deus. O que muitas pessoas não se dão conta, e o que mesmo nós espíritas fazemos muito mau uso de uma ferramenta espetacular que nós temos, é exatamente a resposta da questão 459 de O Livro dos Espíritos e também 525. Influencia os espíritos em nossos atos e nossos pensamentos muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa informação ela é fundamental. E eu preciso entender o quê? Você, todos nós temos um anjo da guarda. E o Espiritismo nos traz essas informações muito basilares, muito concretas. Então, ele vai nos dizer o quê? Se utilize dos espíritos superiores para te auxiliar, para te dar a força necessária, a fé necessária, a coragem, a resignação para passar pelo que você está passando. Porque é uma coisa que nós precisamos entender com muita clareza. Ninguém quer se matar. Não existe isso. O que a pessoa quer é não sentir mais aquela dor que ela está sentindo. Ela não quer passar mais por aquele desafio.
Então, se uma pessoa, vamos supor, uma pessoa está em cima de uma ponte para se jogar, e eu, por algum motivo, tivesse uma capacidade miraculosa, sobrenatural, entendendo que milagres e o sobrenatural, né, o milagre não existe, é simplesmente forças da natureza que nós desconhecemos, mas se eu tivesse a capacidade de chegar até a pessoa e falar assim, eu vou tirar a sua dor agora, e por alguma questão energética, fluida, magnetismo, seja o que for, eu retirasse dessa pessoa essa dor, ela imediatamente ia descer da ponte. Porque a pessoa, a espiritualidade vai nos dizer isso, Kardec vai nos dizer isso, e é vasta a literatura. Temos a literatura no Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, além das literaturas psicográficas posteriores do século XX, nós vamos ver que a pessoa ela está em um grau de desespero tal e ela só quer parar de sentir aquela dor, aquela angústia, aquele sofrimento. É isso. A doutrina espírita vai fazer o quê? Ela vai nos fortalecer na nossa fé, na nossa confiança em Deus e mais ainda, sabendo o quê? A doutrina espírita diz o quê? Olha, se você está passando por um desafio imenso, por favor, entenda. Se você é espírita e você então já tem capacidade de entender isso, se você retirar a sua própria vida, o seu problema não vai sumir, mas você vai criar ainda mais um. E o que é pior, vai estar num lugar onde provavelmente você não vai ter o socorro das pessoas que te cercam nesse mundo. Então o Espiritismo ele vem dizer isso. A sua dor não vai terminar se você tirar a sua vida. Seu sofrimento não vai terminar. Muito pelo contrário. Muito provavelmente pode acontecer desse sofrimento se tornar ainda maior, porque é mais um problema que você vai trazer na sua existência porque você permanece vivo. Agora, se você está encarnado, você vai ter o socorro das pessoas que te cercam, você tem o socorro da medicina, você tem o socorro das casas religiosas, quaisquer que sejam elas. Então, a doutrina espírita ela vem tentar exatamente para essas pessoas essa confiança, essa resignação, e entendendo assim, não, se eu estou passando por isso, vou pedir ajuda para a espiritualidade maior, questão 459. Vou rogar ao meu anjo da guarda que me fortaleça para que eu tenha condições de suplantar esse desafio, essa dor, esse sofrimento que porventura eu esteja enfrentando, para que eu possa ultrapassá-lo. Nós estamos numa fase que tem trazido alguns reflexos para crianças, adolescentes, né? Coisa que a gente não via muito antigamente. Eu costumo falar que eu dava aula no meu início de carreira, fiz curso normal ainda, né? Nem existe mais. E eu dei aula por vários anos e a gente não via com essa mesma frequência a criança deprimida, né? As questões que a gente vê hoje. Nunca tive um aluno que tenha tido algum problema assim mais sério de depressão, quanto eu dava aula para as crianças pequenas. E hoje isso a gente vê que está crescendo de uma forma muito grande, e não só entre as crianças, mas jovens, adultos. Então eu queria falar com você acerca de algumas coisas, né? Vou começar perguntando para você com relação à questão do bullying, a questão da pessoa se sentir rejeitada, e isso às vezes, quando na infância, essa tristeza começa muito antes de começar o bullying, né? A criança ainda pequena, ainda já se apresenta triste, você vê que o espírito já tem aquela tendência. Já na adolescência, isso às vezes reflete com bullying, ou seja, com a falta, às vezes, de tolerância dos colegas, a falta de envolvimento, de engajamento. Então, e nesse momento, alguns optam por tirar a própria vida. Inclusive, às vezes, com conflitos com os pais também, né? A gente vem aqui para reparar e reparar tudo aqui na nossa passagem, não só uma experiência, né, profissional, não, na família, o primeiro núcleo que despertam esses problemas, né? Como você vê isso toda essa trajetória que nós estamos vivendo agora, essa fase planetária que nós estamos, e também essa visão de como a família pode auxiliar dentro da visão da doutrina espírita? Sim. Na verdade, é interessante, porque esse nome bullying é novo, é contemporâneo, mas ele sempre houve. Sempre houve.
né? Então, sempre houve nos colégios alguém que as pessoas focavam mais atenção para debochar, para criticar, para julgar, para apontar o... Isso sempre houve. Isso não é novo. Só que nós temos agora, interessantemente, curiosamente, uma geração com uma capacidade menor de adequação a isso, como se fossem espíritos mais frágeis. Só que aí a gente vai ver que é um contexto de coisas, Verônica. Nós vamos ver crianças com pouca capacidade de se frustrar, de se decepcionar. E aí, muitas vezes, é reflexo da educação que recebeu dos pais, porque muitas vezes os pais, na corrida pelo pão nosso de cada dia, deixam de dar para a criança a atenção necessária. É um tempo com qualidade. E aí busca compensar em outras questões, como, por exemplo, busca compensar essa falta de afeto, essa falta de amor, essa falta de atenção, essa falta de tempo, busca compensar, não negando nada, sendo coniventes com posicionamentos e comportamentos equivocados das crianças. Temos pais que chegam em casa já cansados e se tornam mais permissivos com as crianças, porque eles já estão cansados, então eles já não têm mais força para dizer não, para conversar, para colocar de castigo, para educar. Vemos pais que não sabem impor limites às crianças, não sabem dizer não, e essa criança, então, ela não vai ter, ela é uma baixa capacidade de se frustrar e se decepcionar perante a vida que o cerca. E, na verdade, elas se tornam, então, crianças mais frágeis em relação a isso, e é algo que a gente precisa estar muito atento. Os pais, eles têm um papel fundamental nisso, é muito importante que a gente entenda, principalmente nesse movimento, não pandêmico, mas no movimento de transição planetária que nós estamos vivenciando, porque o movimento da pandemia é algo que está durando, mas tem um prazo, né? Nós sabemos que isso, mais um pouquinho, nós estamos em setembro, mais um pouquinho, isso a gente já vai ver que já vai ficar para o passado, mas a transição planetária está aí, nós estamos inseridos num momento de transição planetária, mundo de provas e expiações com mundo de regeneração. Ainda estão assim. Depois ficará somente regeneração, mas por enquanto está aqui. Então, igualmente, temos uma geração de espíritos, e aí vamos ver as crianças cristais, vamos ver as crianças índigos, vamos ver porque muitas outras crianças que se comportam de uma forma mais diferente, porque muitas destas crianças já são espíritos vindos de um outro lugar. Então, vamos ver, então, os nossos irmãos de Alcione que estão vindo lá da constelação de Touro, conforme está relatado no livro Transição Planetária, psicografia de Divaldo, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que esses irmãos estão vindo em massa para o nosso planeta Terra para encarnar sem expiação, sem prova, somente com a finalidade de auxiliar a humanidade a progredir mais depressa. Então, sem dúvida alguma, vamos ver que esse espírito que está vindo de um planeta mais avançado, ao chegar no nosso, ele vai tomar um choque. Não resta dúvida em relação a isso. E aí pode ser, não estou dizendo que, como eu sempre digo na doutrina espírita, nada é ferro e fogo, nada é uma regra. Se é desse jeito é porque é isso, se é aquilo é por isso. Não. Mas muitas dessas crianças, elas se sentem inadequadas. Você vai conversar, eu já conversei com muitos adolescentes, e eles têm a sensação, eles usam uma palavra, inclusive, de não pertencimento. Eu não pertenço a esse lugar. É muito curioso isso. E talvez a gente possa se perguntar, sim, mas não são espíritos mais evoluídos que estão vindo para nós? Sim, mas o choque é muito grande. Se esses espíritos estão vindo já de um mundo de regeneração bem mais avançado, e eles têm de encarnar em um mundo de provas e expiações, seria como se nós tivéssemos que encarnar em um mundo de homens das cavernas. Nós seríamos extremamente sensíveis àquele mundo mais duro, e é isso que a gente tem que imaginar. Como eu, você, quem está nos assistindo, se sentiria, não tendo, obviamente, a consciência, mas trazendo na alma, no inconsciente, essa questão de, não, que lugar é esse que eu estou? Que pessoas mais selvagens, pessoas mais duras, mais rudes, que mal todo é esse que impera? Porque sabemos que o mundo primitivo, o bem não existe, né? O mundo primitivo, o conceito de mundo primitivo só existe o mal. Mundo de provas e expiações, o mal suplanta o bem, mundo de regeneração, bem e mal igual, mas não a malignidade, como a gente vê, mundos ditosos ou felizes, o bem suplanta o mal, e finalmente, mundos divinos ou celestes, o mal não existe.
Esses são os conceitos. Então, imaginemos nós encarnando em um plano de um mundo de primitivo em que impera o mal. Não existe o bem. Imagina como nós nos sentiríamos. Então eu penso esses espíritos, mesmo com todo o treino, conforme Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer sobre a reengenharia genética perispiritual que é feita neles, para eles poderem encarnar aqui, obviamente, como eles não devem se sentir agredidos por este mundo em que nós vivemos. Então, não estou dizendo que são todos, mas sim podemos colocar em muitos desses irmãos esses seres que talvez estejam vindo e eles têm essa sensação de inadequação. E por isso que eles sofrem tanto. Então, não é somente, como eu falei há pouco, a incapacidade de se frustrar e decepcionar e de se decepcionar por causa de uma educação equivocada dos pais. Outras vezes temos essa outra questão. Então, eles se tornam extremamente sensibilizados. Então, a gente tem que ter muita atenção. Nós vemos, então, uma geração extremamente, muito frágil, que é como eu e você falamos. Há 40 anos atrás, não se falava em depressão ou tentativa de suicídio por parte de adolescentes ou crianças, mas, de repente, agora a gente está vendo. Então, tem esses dois fatores. O primeiro, sim, temos uma nova geração de pais que cada vez está dando menos tempo para os filhos, mas cada vez estão sendo mais permissivos e não existe julgamento, absolutamente não existe julgamento, é simplesmente o contexto que todos os pais estão vivenciando, porque para conseguir um lugar ao sol no mercado profissional está muito difícil, temos um mundo ainda bem complexo financeiramente falando, então temos esses pais que não é mais como antigamente. Né? Antigamente, as pessoas elas tinham mais qualidade de vida. Elas tinham menos aparelhos eletrônicos, mas tinham mais qualidade de vida, por incrível que possa parecer. As pessoas antigamente, elas se reuniam, tinha uma TV em casa, e elas se reuniam para sentar em frente àquela TV. E só. As pessoas antigamente se sentavam juntas na casa, seja para almoçar, jantar ou café da manhã. A família se reunia. Hoje, cada ser tem seu universo paralelo dentro do mesmo habitat. Então, cada pessoa no seu quarto tem o seu mundo. Então, você vai ter ali a TV, você vai ter os meios eletrônicos, tudo ali. E cada pessoa hoje em dia come num horário diferente, ou seja, não estamos tendo mais isso. As famílias estão se desagregando, que era uma coisa que não existia uma geração atrás. Então, é óbvio que todas essas pessoas, advindas ou não de outro planeta, esses seres vão se sentir mais em um ambiente mais rude, rigoroso, sem contar uma outra questão, igualmente, que devido ao movimento de transição planetária, vamos ter muitos espíritos que estejam reencarnando como uma última oportunidade de redenção para permanecer aqui ou então serem convidados a se retirarem do nosso planeta, como eu costumo dizer. Assim como temos os exilados de Capela, que Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, daqui a muitos milhares de anos, em algum planeta, eu costumo brincar, em algum planeta muito, muito distante, vai haver alguém publicando um livro, Os Exilados da Terra. Então, temos essas questões e temos que ter muita atenção. E outra coisa, nós precisamos entender que as pessoas elas dão sinais. Elas dão sinais. Tudo, às vezes, tudo que uma criança ou adolescente quer é que o pai sente ao lado dela para ver um desenho. É só isso. Ela só quer. As crianças e os adolescentes, elas precisam ser alimentadas de amor, de afeto por pais. Elas não precisam ser alimentadas com o último celular que foi lançado. Mas os pais, às vezes, muitas vezes, numa forma de compensação, deixa a criança ou adolescente fazer o que quiser, dá todos os presentes possíveis, porque os pais se sentem com esse sentimento de culpa de por não estarem dado de um lado, eles tentam compensar de outro. E obviamente, nós teremos, então, crianças e adolescentes emocionalmente extremamente frágeis. Interessante a gente observar, né, que quando você estava falando desde o início, eu estou pensando aqui no Paraíso Perdido, né, nessa nossa ideia, né, nessa concepção de voltar e sentir saudade sem saber direito do que a gente está sentindo saudade. É uma visão muito linda. Nós estamos chegando aqui quase no final do nosso tempo, Jack, e você está trazendo, né, alguns aspectos que são extremamente interessantes, dá para a gente passar aqui o dia inteiro conversando.
Então, eu achei curioso você comentar essa questão da ausência da família, que isso tem sido debate de anos, né? E, de repente, o que você acha? Será que Deus botou o pé no freio um pouquinho quando colocou as famílias trancadas dentro de casa, convivendo, obrigando-as a ficar com seus filhos, obrigando-as a dispensar as pessoas que trabalham em casa? É claro que a gente sabe que não é a realidade de todos, a gente sabe que pessoas precisam continuar trabalhando fora, né? Mas numa realidade assim muito doida. Eu tenho colegas que têm filhos pequenos e de repente se viram 100 pessoas trabalhando em casa, cuidando dos filhos pequenos e os dois em home office. Então pensem assim, 24 horas, os quatro juntos e trabalhando ali, tendo que lidar com essa realidade toda. Então, essa falta de espaço que a gente está dando na nossa vida, será que isso também pode fazer com que Deus nos traga oportunidades assim para refletir um pouquinho? O que você acha disso? Sim. Infelizmente, na nossa atual condição moral, evolutiva e espiritual, nós ainda, seres humanos, nós ainda aprendemos muito mais pela dor do que pelo amor. Infelizmente, ainda é assim. E nós vamos ver que esse movimento pandêmico, isso que nós estamos vivenciando, e muitas pessoas pensam que o único propósito de Deus é realizar um desencarne coletivo. E eu falo, não, você não entendeu o propósito de Deus. Definitivamente não é esse. O propósito da pandemia as pessoas não entendem. E nós espíritas deveríamos entender isso de uma forma mais razoável. O propósito não é provocar um desencarne coletivo. Se Deus quisesse provocar um desencarne coletivo, ele simplesmente teria feito um tsunami, como houve no início desse século na Indonésia, que em uma semana matou 2, 3 centenas de milhares de pessoas. Não, o propósito não é esse. Ele teria feito um terremoto em algum lugar? Não. Ele simplesmente botou o planeta inteiro em isolamento compulsório. Qual é o propósito disso? O propósito disso é muito simples. A espiritualidade chegou, como eu costumo dizer, ela chegou e falou assim, gente, não dá mais para perder tempo, não. Esse pessoal não está andando. Esse pessoal não anda. Vamos dar um jeitinho? Vamos ajudar de leve. E eu que eu brinco assim, essa pandemia, eu digo isso com extremo, muito respeito, alteridade, resiliência e compaixão, Deus falando assim, dá para acordar? Ele não está pegando a gente no ombro e está sacudindo, não. Ele está fazendo assim, dá para acordar? Porque nós vemos que é uma pandemia, mas o índice de letalidade não é extremamente grave. E aí a gente precisa ver o quê? Qual o propósito? O que eu digo, já disse isso em várias lives, se nós sairmos dessa pandemia do mesmo jeito que entramos, ela não cumpriu com o propósito. Porque o propósito é nós nos recolhermos nesse isolamento, adentrarmos um processo de autoconhecimento e, de repente, eu começar a olhar para o meu filho que eu não via. E eu olhar para o meu filho, nós precisamos entender em relação à questão do suicídio, as pessoas dão sinais. Isso é fato. A pessoa que diz assim, eu não sirvo para nada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o meu lugar no mundo. Existem muitas falas. A própria pessoa que fala assim, eu tô pensando, eu acho que minha vida não vale mais nada, eu acho que eu vou tirar minha vida. As pessoas precisam entender, isso não é chantagem emocional. Se a pessoa diz isso, e é um fato estatístico, que se a pessoa diz isso, ela já está, a boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, 34 e 15, 18. Se a pessoa já está reverberando isso através da fala, em algum lugar dentro dela, essa ideia já surgiu. Então as pessoas pensam, isso é frescura, ele só está fazendo chantagem emocional. Não conhece pesquisas sobre suicídio, definitivamente. Então as pessoas, elas dão sinal. Às vezes, as pessoas veem os pais o tempo todo aqui, né? Os pais o tempo todo aqui, mesmo e os filhos, tudo que eles querem, nós precisamos, os pais, resgatar os filhos. Então, esse movimento, eu espero que tenha feito isso, porque a proposta da espiritualidade é exatamente do autoconhecimento para promovermos em nós a nossa transformação. E isso inclui não somente a transformação moral e espiritual, mas isso inclui igualmente resgatar valores perdidos, familiares, que estão completamente perdidos. Essa é uma questão. E aí, de repente, esse consumismo todo, esse materialismo, as pessoas estão sempre olhando para fora em vez de olhar para dentro.
E, de repente, a gente está sendo obrigado a olhar para dentro. Né? A gente está sendo obrigado a conviver conosco e com os nossos próximos mais próximos. Então, sem dúvida, eu vejo aí Deus, o Cristo, a espiritualidade maior falando, pessoal, está chegando o mundo de regeneração. Vamos acordar que está na hora? Então vamos acordar, gente, ouvindo Jack Darcy é sempre muito bom motivo para a gente acordar. Jack, eu agradeço muito a você mais uma vez, é um tema que daria para a gente falar muito tempo, e se você quiser um minutinho aí para suas considerações finais, e eu peço a você que depois das suas considerações finais já faça a nossa oração de encerramento, para que a gente encerre esse momento com muita luz, com muita paz, muita saúde para sua família, para a família de todos que estão nos ouvindo hoje. Um beijo no coração de todos e vamos então às considerações finais e a oração com Jack, nosso querido amigo aqui no Paulo de Tarso. Queridos, antes de mais nada, antes das considerações, eu vou fazer uma propaganda. Quem quiser, por favor, me siga lá no Instagram, que nós temos várias lives semanais com estudo de Hamed, Joana de Ângeles, culto do Evangelho no Lar. Considerações finais. Fique atento. Depressão é doença, não é frescura. Por favor, entenda isso. A depressão é uma doença. E eu duvido que exista alguém, eu não conheço ninguém, que não conheça alguém que sofreu ou sofre de depressão. A depressão é um dos principais causadores das pessoas tirarem a sua própria vida. Vamos começar a estar mais atentos aos que estão ao nosso redor, não somente em estados depressivos, mas demonstrando uma falta de interesse em existir. Vamos estar atentos. Todas as pessoas, elas dão sinais. Vamos começar a estar mais atentos a esses sinais que essas pessoas nos enviam. Eu, você, nós podemos ser responsáveis por salvar uma vida. Então, por favor, vamos estar atentos. Se nós nos consideramos pessoas saudáveis emocionalmente, vamos começar a ter um olhar mais amoroso para aquele que está ao nosso lado. Gratidão imensa pela oportunidade. Como a Verônica falou, eu fiz alguns meses atrás uma live de 3 horas de duração falando sobre suicídio. Hoje eu estou gravando aqui com a Verônica, é um sábado. Agora, na segunda, terei uma live de 2 horas falando sobre suicídio. Sem dúvida alguma, nós precisamos estar atentos, debater, estarmos muito conscientes dessa realidade da nossa sociedade. Vamos então agora, queridos, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, nesse momento, Senhor, que o nosso planeta passa, que o nosso planeta atravessa, com tantas dores, tantas lutas, tantos desafios, nós viemos te rogar, Senhor, a tua misericórdia, a tua paz e o teu amor. Rogamos a tua paz, Senhor, para os corações e mentes em desalinho, em desarmonia. Rogamos o teu amor para as pessoas que já perderam a esperança no dia de amanhã. Rogamos a tua misericórdia, Senhor, por todos aqueles que tiraram a sua vida em momentos de desespero, de dor, de imensa luta e sofrimento íntimo. Sabemos que a lei maior é do amor. Ensina-nos, Mestre Jesus, a amarmos mais o nosso próximo. Ensina-nos, Mestre, para que através de nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes possamos ser discípulos teus, levando consolo aos corações atormentados que nos cercam. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome de nosso irmão Paulo de Tarso, nós damos então por encerrada esta nossa conversa fraterna do dia de hoje. Graças a Deus, graças a ti, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Jack, é sempre muito bom conversar com você. A gente tem sempre uma experiência maravilhosa. Nós convidamos a todos para que acessem o site do centro. Temos nesse link na internet, se você der um pausezinho aqui, estão todas as nossas redes sociais.
E não deixem de conhecer o Estrada de Damasco, nosso jornal. E aqui, com muita alegria, nós voltamos com ele em circulação agora em meio digital, com outros formatos, com textos, com entrevistas, com lives, com uma diversidade enorme, mas mais ou menos 50% de matérias para serem lidas, como o nosso formato anterior do Estrada de Damasco. Muito obrigada, Jack, muita paz para todos. Fiquem com Deus. Um beijo enorme.